está fazendo mais uma das lives do Fala Tramita Bot aqui na Coding. A ideia dessas lives é fazer conversas curtas sobre temas que estão, né, super na moda ou na semana, no debate do dia. E a de hoje é tentar fazer alguma relação e também explicar para vocês qual que é a relação entre esse debate de fake news, que está muito presente no PL 2630, e também o tema de vigilância, né? Acho que a gente falou aqui um pouco antes de liberdade de expressão e do tema de fake news, né? Mas a gente não abordou essa convergência, né? Então, quando que a vigilância encontra fake news? A gente, aqui na Code, a gente tem ficado um pouco super atentas, né, com relação a esse PL 2630, que é um projeto de lei do Alessandro Vieira sobre fake news. Ele chama Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Mas os debates desse PL têm trazido algumas preocupações novas com relação à vigilância, identificação e outras coisas assim que podem acontecer com a gente. Vale falar que esse PL poderia ter sido votado hoje, poderia ter sido votado na semana passada, mas felizmente ou infelizmente ele foi postergado para a próxima, né? Ou quando os senadores encontrarem um acordo. Mas que também até o momento a gente não sabe qual que é o texto que vai ser votado, qual que é a versão que vai ser votada, porque os senadores ainda estão tentando chegar no que seria esse acordo e as versões não estão públicas. Então, na live de hoje, a gente quer falar um pouco e esclarecer para vocês também como que esses processos de desinformação podem desencadear em processos relativos à vigilância e também falar o que a gente está vendo desse debate sobre desinformação, projetos de lei e em qual medida isso institucionaliza a vigilância em massa. Então, Jô, fazer umas perguntas, 3 perguntas curtas para você e acho que a gente começa a debater. A primeira pergunta a gente, né, falando assim, quando a gente fala de desinformação, você acha que esse tema pode desembocar, pode envolver práticas de vigilância ou coleta de dados massiva? E se sim, quais práticas, né? Qual que seria a convergência entre esses dois temas? Uhum. Lares, que saudade. Então, não só acho, como são as propostas que estão na mesa, né? As propostas, como a Bruna falou, o projeto de lei está sendo debatido, tem várias emendas, vários textos, mas muitos deles, ao tratar de redes sociais, temos propostas que vão no sentido de cobrar uma identificação de quem acessa a plataforma. Tem algumas versões que chegam a mencionar a apresentação de documentos de identidade. E aí a ideia por trás disso, né, é evitar o que algumas versões do projeto e emendas chamam, utilizando a própria terminologia das plataformas, contas inautênticas. E aí, qual o problema aí? Primeiro, que não é nem todo mundo que tem RG e CPF válido no Brasil, né? Vide toda a confusão que a gente já viu com o auxílio emergencial. Então, tem uma questão já de acesso que fica implícita aí. Mas, indo mais além, esse tipo de previsão proíbe várias práticas legítimas de uso de contas em redes sociais e acabam colocando gente em risco, né? Pela lógica do que a gente chama do capitalismo de plataformas, na coding a gente brinca que é a lógica do chupa-dados, a gente está sendo empurrada, né, a uma convergência entre o nome que a gente usa nas nossas contas e o nosso nome da documentação, né? Uhum. Mas antes, se vocês lembrarem, a gente acessava as plataformas com nicks, com apelidos, né? As pessoas mais senhoras da internet, já tô meio senhora da internet, eu comecei assim, né? Sei lá, gatinha roqueira, qualquer treco do tipo. E aí depois esse empurrão do capitalismo das plataformas foi fazendo a gente usar o nosso nome da identidade, sei lá, nas contas. E usar em torno disso, a gente facilita então a prática de profiling, de perfilamento, ou seja, coleta do máximo de informação sobre uma determinada pessoa. E aí, se a identidade da pessoa é a mesma em várias redes, e é uma conta só, isso facilita essa prática de profiling, de perfilamento.
E aí, como consequência disso, a gente tem visto vários vazamentos de dados, práticas de doxing, que é compilar dados pessoais de alguém e expor. A gente viu isso a semana passada, no caso do dossiê Antifa, compilado lá por um deputado bolsominion, e que vazou semana passada, né? Então, diante disso, tem uma tática muito comum nos cuidados digitais, que é justamente gestão de identidade. Ou seja, ter várias contas distintas para diferentes usos e aí, ou seja, ter uma conta numa rede social mais ligada à minha identidade do trabalho, outra voltada para outras curiosidades ou até para pesquisa, né? Jornalistas fazendo investigação, ou pesquisadores em grupos de extrema-direita, não vou ali fazer uma conta com meu nome, com meu RG, porque eu preciso, né, ter uma certa proteção. Pessoas LGBT que por qualquer risco de violência não se sentem à vontade de expor sua sexualidade na sua uma conta principal, aí usam outras. E por aí vai, várias necessidades, né, de gerir diferentes perfis. Por exemplo, perfis de denúncia. Imagine se o perfil do Sleeping Giant tivesse associado a um CPF. Essa pessoa já estaria em risco de vida, né? E além disso, último ponto, o que fazer, por exemplo, se uma pessoa trans que não tem um nome social na identidade, vai caber à plataforma determinar se essa pessoa pode ou não ser aquele perfil e tal? Então, muitos problemas atrelados a gente amarrar nossa navegação, nosso documento de identidade. Nisso que eu estou falando apenas de redes sociais, e tem algumas versões do projeto de lei que usam o conceito de serviços de aplicação, então é ainda mais amplo do que só redes sociais, né? Mas muitos problemas. Vocês acham que é de boa dar identificação para acessar internet? Sei lá, Uma digam boa. aí. Digam aí no chat se vocês concordam ou discordam. Valeu, Jô. Acho Falei. importante, você explicou essa questão né, da identificação dos usuários, esse conflito com contas inautênticas, né, que para algumas pessoas pode vir muito mais perto de um debate de um nome real, né, e para outras pessoas também pode vir muito mais alinhado com essa exposição, sigilo de fonte jornalística, e até coleta, né, necessária de dados pessoais. Mas a gente sabe também que esse debate da desinformação tem tratado de outros temas. Então, eu queria te perguntar quais outros pontos de convergência ou questões que também, né, tenham a ver com identificação, vigilância, que surgiram nessas últimas versões do PL que a gente viu, né? Então, relatório do Ângelo Coronel, a emenda global do senador Alessandro Vieira. Então, assim, quais outros pontos de convergência ou questões que deixaram a gente preocupados nessas últimas semanas? E também, por que esses pontos podem gerar mais vigilância? A gala. Tá muito divertida essa live hoje. Tá. Tá parecendo um povo que não vejo há tempos. Então, um outro ponto que tem a ver com vigilância é o que eles chamam em algumas versões do projeto, emendas e tal, é tentar rastrear a cadeia de encaminhamento nos apps de mensagem. Nessa parte do projeto, por exemplo, no texto do senador Alessandro, a gente vê que o texto está muito inspirado no funcionamento do WhatsApp. Mas existem outros apps de mensagem que, inclusive, são desenvolvidos e desenhados com a preocupação de ter a privacidade por design, que fica ainda mais difícil ter esse rastreamento da cadeia. Então, o que é cadeia de encaminhamentos? Eu fiz um desenho. Temos um desenho, gente. E aí é assim, vamos ver se dá. Uma cadeia de encaminhamento de fake news. Vai ficar invertido, né? De caô. Aí tem um caô, tenho ali o dinheirinho para a fábrica de caô, produzir o caô, às vezes baseado em doxing, em busca de dados pessoais. E aí o caô, estou falando carioquês, já que moro no Rio,
vai ser espalhado, então, por... Aqui está escrito Minions, influencers e bots. Influenciadores e bots. Os influenciadores podem ter dinheirinho também, o bot tem que pôr dinheiro para pagar o bot. E aí deles vai espalhar para mais minions, influenciadores, bots, minions, influenciadores, bots, e aí vai aumentando, né? E aí a gente vai distribuindo caô, até virar um caos. Essa é a cadeia de encaminhamento, então, seria registrar quem mandou o primeiro caô, para quem foi aqui, quem foi aqui, quem foi aqui, quem foi aqui. Parece interessante, né? Mas o que acontece? Esse mesmo sistema a gente usa, por exemplo, para chamar um protesto. Aí aqui está invertido de novo, vidas negras importam. E aí vai uma chamada para o protesto do tipo que vai lideranças de movimento negro, lideranças de movimentos de favela, influenciadores também, né? E aí se espalha, e vamos chamar o protesto, mas depois vai vir projeto de lei, vai vir o Bozo, vai vir o deputado fascista e vai chamar isso de uma cadeia de encaminhamento terrorista. E aí tem mapeado todo mundo que se comunicou. Eles falam de cadeia de encaminhamento, porque vai guardar só o metadado, esse dado não é o conteúdo das comunicações, porque sabe que tem criptografia, mas é essa cadeia aí de quem falou com quem, né? Então, também acho problemático ainda mais se é cruzado com essa necessidade de identificação de dar o documento. Boa. Então, é isso que o Diego falou, reverte essa presunção de inocência, né? Passa todo mundo a ser monitorado e não começa a ser monitorado quem precisa ser investigado. Super. Gente, eu vi só os comentários sobre o desenho, a gente posta depois nos nossos stories, o desenho da Jo e as Nossa, a Clara, designer da Coding Rights, vai me matar, não pode? Só porque os comentários estavam subindo exatamente no desenho, Jo. Mas acho super relevante a gente ter mostrado isso para que as pessoas entendam que não é linear, né? Não é eu para Joana, para mais outra pessoa, né? Ela é capilarizada, né? Então ela vai para mais pessoas ao mesmo tempo. Então é super importante a gente falar disso quando a gente está falando em rastreabilidade, identificação, né, do primeiro envio e coisas assim. Acho que para terminar, Jo, a gente tem a pergunta de 1 milhão de euros, que né, muito tem se falado de coibir essas redes, de coibir o envio dessa desinformação e por onde ela surge e quem faz. Mas a pergunta também que eu acho que boa parte dos senadores se fazem e devem querer traduzir nessa lei também como investigar a disseminação desse conteúdo, né? Como que a gente investiga fake news? Como que a gente chega ou tenta, né, entender como funcionam essas cadeias? Uhum. Vamos salvar a live, sim. Vai depois para o IGTV da Code. Sim, então, a gente já tem alguns instrumentos para fazer, para investigar, né? Lembrando que a investigação não fica só baseada ali nos provedores de internet, né, de serviços de internet, tem outros indícios também aí, mas falando só de internet, no Marco Civil, nos debates do Marco Civil, essa lei que dispõe sobre responsabilidade de provedores e necessidade de guardar alguns registros, a gente já tem lá determinada que tem que ter guarda de log. O que é log? É informação de IP, data e hora de acesso a tanto da conexão, quando você conecta na internet, quanto quando você entra em um serviço, Facebook, WhatsApp e tal. Então, esses provedores já têm essa guarda determinada por lei. Fora isso, é possível requisitar, você está fazendo uma investigação, requisitar dados cadastrais e com ordem judicial dá para pedir ainda mais informações. Além disso, a gente tem lei de interceptação de telecomunicações, que aí
tem procedimentos em casos de suspeita fundamentada, e a gente está vendo que na investigação, tanto na CPMI da fake news, como nas investigações do STF, né, da relatoria lá do Alexandre de Moraes, essas investigações estão em curso, tem instrumentos, né, o que precisa ter é vontade de política. Na Coding a gente já debate, antes das fake news, moderação de conteúdo e ataques de machistas, né? Uhum. Ataques feministas, contra jornalistas, e ali o problema de rastrear quem ataca é o mesmo, né? Só que ali, enfim, ninguém... aí as pessoas ligam menos, né? Mas vídeo com o caso da Lola, que é uma professora feminista atacada por um monte de haters de 4chan e tudo mais, e demorou para conseguir prender, mas prendem. E muitas vezes essas pessoas que estão aí nessa rede nem estão usando contas falsas, né? Vídeo ali, Sarah Winter, esse povo todo que teve mandato de busca e apreensão. Então, existem instrumentos e eu acho que no nosso parecer da Coding, da Coalizão de Direitos na Rede, tanto forçar a identificação quanto guardar essa cadeia de encaminhamentos é muito a mais do que a gente precisa e pode gerar vigilância, sim. Super. Obrigada, Jo. Eu acho que você coloca pontos super relevantes, né? Porque a gente precisa mesmo, quando está pensando nessas leis para a internet, pensar em soluções que não coloquem em xeque, né, essa arquitetura da rede, como a internet foi mesmo projetada. Isso é uma fala até que o Edson Lanza, né, relator de liberdade de expressão da CIDH, né, Corte Interamericana de Direitos Humanos, também fez na semana passada no contexto desse debate. Queria agradecer você. Pode falar. Uma coisa, isso tudo está sendo amarrado também no sentido de ter previsões de criminalização, né? A lei, em vez, além de pedir a guarda desses dados, tem alguns projetos e emendas e de textos que estão focando em também criminalizar envio massivo e tudo mais. Então, como esses conceitos estão amplos, já mostrei ali que uma coisa pode se aplicar tanto para movimento social quanto para a cadeia de encaminhamento de fake news. E fake news também é um conceito, né, desinformação, também um conceito escorregadio. Tem esse problema aí, né? Era isso. Super. Não, super. E é isso que a gente tem batido mesmo, né? De tentar, na tentativa de tentar coibir os problemas, que a gente não acabe impedindo condutas banais, né? Minhas, suas, de qualquer um, né? Das nossas tias, do Zap e tudo mais, na internet todos os dias. Acho que é isso. Obrigada, Jo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Lembrando a vocês que esse projeto de lei pode voltar à pauta do Senado na semana que vem, então ainda não está muito certo, mas a gente vai ficar super alerta com relação a isso. Mas que ele também não é o único dos projetos de lei sobre fake news que estão no Congresso. O Radar Legislativo, que é a ferramenta da Coding de análise legislativa, tem mapeado alguns e, assim, num geral, assim, a gente tem mais de 40 projetos de lei no Congresso sobre este tema. Então, vale a pena vocês todos prestarem atenção. Se tiverem mais dúvidas, questões, dicas de tema para as próximas lives do Radar, é só falar com a gente. E eu acho que a gente fica por aqui. É isso. Obrigada, Jo. Tchau, tchau. Beijos. Gente. Tchau. A live fica lá online depois. Compartilhe. Beijos. Ferrando.